Aí no segundo dia ela chegou para mim e disse, eu quero autorização para entubar o senhor. Nossa. Aí eu falei para ela, eu fiquei vivinho na hora, né? Que eu falei assim, eu não autorizo. Mas nessas horas, como é que tava a fé? Tava orando, ainda tava firme? Tava... Rapaz, eu acho que ali foi força de Deus para dizer que eu não aceitava, porque ela sentiu na situação, eu entendo o lado dela, porque ela viu que eu estava com dificuldade. Uhum. O meio que ela tinha era fisioterapia. E os fisioterapeutas da UTI do HFA não iam descer, porque depois surgiu uma equipe médica lá de forma divina, chegaram lá para fazer um concílio na minha frente, né? Que médico é assim, fala as coisas na sua frente. Se você tiver ruim, você vai piorando. E eles reuniram lá e começaram a conversar. E eu olhava, né? Ficar assim. Eu já tinha falado para ela que não aceitava e ela abriu um olho. E o que eu vou fazer com esse camarada? Eu não tenho fisioterapeuta. Ele já está no limite do oxigênio. E ele não aceita entubar. Aí reuniram lá e tinha um médico baixinho. Perguntou para ela, o que está acontecendo? Ela falou, ele está comparando para entubar, não tem condição. Já falei com os fisioterapeutas da UTI, ele disse que não pode descer aqui, na enfermaria. Aí ele falou assim, isso é má vontade, né? Ele falou isso? Falou, eu ouvindo tudo? Eu ouvindo tudo. Ele falou, mas eu sei fazer isso aí. Porque geralmente, pelo que eu percebi, quem faz a VNI são só os fisioterapeutas, alguns enfermeiros e alguns médicos. Os médicos geralmente parece que não fazem. Né? Foi o que eu entendi lá. E aí eu sei fazer isso. Pegou logo uma máscara lá, abriu e enfiou na minha cara. E doendo o dente, doendo o queixo, doendo a cabeça. Ele colocou, eu pensei que já ia morrer era naquela hora, porque é um negócio ruim. Sufocante, né? deve ser horrível, Sufocando. né? Aí você tem que aprender a respirar com aquele negócio. O oxigênio vai direto pro pulmão, né? Com aquilo lá. E aí foi que tirou a intenção da médica o risco de ter que entubar. De entubar. Mas eu vi ali a mão de Deus trazendo aquela equipe, trazendo as pessoas, né? Porque Deus, ele move todas as coisas em seu favor. Por mais que você pense, não, mas Deus vai favorecer, favorece. Deus trabalha por aqueles que ele ama, né? Sim. Que ama ele. E ele fala que ele não dá nada que você não possa suportar, assim. Porque o que acontece? A gente teve a entrevista também da Letícia, que está saindo justamente no sábado agora. Ela falou o seguinte, ela também teve o filho dela, ela teve fissura. E às vezes ela se perguntou, Deus, por quê? A gente pergunta, igual o senhor perguntou, por que eu estou nessa situação? Mas Deus não te livrou da situação. Ele te livrou na situação. Pois é. E eu sempre prego isso. Eu falei, eu não posso desacreditar daquilo que eu prego. Sim. Porque Deus, ele não tirou o Daniel da cova dos leões. Ele livrou o Daniel na cova dos leões. Isso. Ele não tirou o Sadraque, Mesaque e Abednego da situação de ir para a fornalha de fogo ardente. Ele livrou lá e caminhou com eles lá. Eu me sinto nessa mesma situação. Deus esteve comigo lá. É tão tremendo que Deus esteve comigo, que a segunda pessoa uma pessoa que esteve me ajudando lá foi ela é sobrinha do pastor Raul, é Poliana, ela é enfermeira, estava lá no dia, acho que foi no segundo, foi no primeiro dia, ela chegou para mim e disse, seu Edinardo, pastor Edinardo, eu sou sobrinha do pastor Raul e eu estou aqui para ajudar o senhor. Eu disse, rapaz, Deus está comigo. Deus manda a gente em qualquer lugar, né? Deus trabalha, vai trazendo pessoas, vai trazendo situações, vai movendo o lugar, as pessoas em seu favor. Né? Para dizer para você que Ele te ama, está ali com você. Olha, você está nessa situação, mas você não está só. Eu estou contigo. E eu vi isso. Uma das coisas que, para a minha vida, eu já sabia, mas eu passei para dizer que Deus realmente fala que está conosco, que Ele está conosco. Não importa a situação. Ele permitiu? Permitiu. Ele é soberano. Sim. Né? Se Ele quisesse me levar, eu ia poder fazer o quê? Né? Nada. Eu só tenho que dizer graças ao Senhor, o Senhor que manda, é tipo quartel, né? Presta continência para Ele e acabou. Porque Ele é o comandante. Né? E passar pelo aquilo que Ele quer que a gente passe, né? E pronto. E aí como é que foi? Aí o médico fez a ventilação? Fez ventilação, aí procuraram uma UTI. Uma UTI, talvez até em outro hospital, porque lá no HFA não tinha vaga.
Mas aí de noite, quase de madrugada, saiu uma vaga lá na UTI do HFA mesmo. E eles me levaram para a UTI. Eu fiquei isolado lá um tempo, até passar o tempo de contagiar outras pessoas, né? E aí eu senti um pouquinho mais de solidão, porque lá é sozinho, não podia ficar celular. Eu vim conversar com minha esposa já depois de dias, né? Tinha nem televisão, nem a televisão funcionava. Acho que Deus falou assim, rapaz, eu quero você isolado total. Os caras tentavam arrumar a televisão para ver se eu distraía, mas passei o tempo todinho na UTI, nem televisão não funcionou. Nada. Só você e Deus mesmo ali. Só eu, Deus, aí depois que pediram um sonzinho para mim, para eu dar uma melhorada, né, e mandaram um assistente social lá, que foi usado por Deus também, falou, olha, se puder eu vou pedir pro médico responsável autorizar para ele ter uma música, para ele ouvir. Porque nem televisão funciona. Deveria ser horrível. Como é que foi esse sentimento de ficar esse tempo todo sozinho, sem nada? Porque a gente vive numa vida loucura, correndo e lendo, ainda mais na vida ativa de igreja, de correr e tal. Como é que foi ficar dias? Eu tive que aprender. Eu também aprendi na força, porque eu não podia nem se mover. Eu estava numa situação assim, ficava o dia todo assim, porque se eu fizesse assim já cansava, a saturação baixava e eu ficava preocupado. As enfermeiras já ficavam de olho. Porque tem aqueles aparelhos lá, os bichos são dedo duro, né? Tudo que cai, de saturação, aí as enfermeiras já vêm, e se cair de 80 e poucas já quer entubar você, eu disse não. E eu ficava, a médica falava assim, olha, o senhor tem que, eles falam plonar é virar de bruço, né? Deitar de bruço, ou então de lado, ou então do outro lado. Mas eu não conseguia, porque eu me cansava. Até para fazer esse movimento de virar, os enfermeiros tinham que me ajudar, porque mesmo ajudando eu já sentia cansaço. Já faltava o oxigênio, tinha que aumentar e aí a saturação caía, era Deus nos acuda, literalmente. Meu Deus. Eu falei para a médica, eu não consigo, eu só consigo ficar assim e fica tranquilo. Eu falei, não, então fique na posição que é melhor para o senhor, porque eu já tentei, falei para ela, já tentei ficar do lado, a saturação cai, eu fico ruim. E fiquei mais de 15 dias nessa posição. Para comer, eu vinha com a colher, eu sentia dificuldade, já caía a saturação, não tinha muita força. Tanto é que a enfermeira falou, vou fazer igual faz lá no hospital que eu trabalho. No outro, né? Acho que era um hospital. Ela juntou tudo num copo, que a comida também era toda líquida. Que eu passei foi também, vários dias sem poder evacuar, sem conseguir, né? E aí misturava tudo e eu almoçava no canudo, puxando pelo canudo. Até o dia que eu saí de lá, minha comida ainda era meio... Não tinha comida pesada, era tudo quase que líquido. E aí, rapaz, aí você... aquela situação que eu digo que Deus leva você para dizer agora é só nós. Agora ou você fala comigo, ou então não tem mais ninguém. E como é que foi essa comunicação com Deus lá? Você orava e você sentia... Eu orava, como eu não estava com Bíblia, e mesmo que eu não podia ler, que eu não podia nem me virar, eu começava a trazer a palavra na mente, né? Daí a importância das pessoas conhecer a palavra. Sim. A fé, a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Antes a palavra está na sua mente, está no seu coração, né? E aí você começa a trazer na mente. Tem uma campanha que estão fazendo aqui na igreja, toda quinta-feira, em Mateus 11, 28, né? Vinde a mim todos vós que até pregou lá. Tive a oportunidade lá, onde lá, um dia lá. Eu estava pensando em falar para a Rosa uma época, antes de eu adoecer, eu falei, muda essa passagem, porque já faz muito tempo, né? Que está com essa palavra já está há muito tempo. E aí, já às vezes, como eu pensando, no meu pensamento, está saturando, né? E aí você acredita que lá, uma das primeiras palavras que vinha no meu coração era essa. Aí eu, vinde a mim, todos vós estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. E aquela palavra vinha, como diz uma colega nossa, ruminando. Ruminando.
E eu ficava meditando nas palavras, em tudo que, né, a gente lê, em tudo que a gente prega. E ali era o dia todinho. Isso fortaleceu o senhor, no caso? Fortaleceu. Então, né? Porque querendo ou não, psicológico, a gente às vezes tá sozinho, tá ali na solidão, e aí, graças a Deus, o senhor tinha esses conhecimentos, tinha Deus ali do lado para poder te fortalecer. Porque senão, acho que acredito que a força de vontade de você sobreviver também ajuda muito, né? Essa Covid, e até os médicos lá ressaltam isso, uma das maiores preocupações deles é com a mente. É com o físico também, mas com a mente. Como a pessoa vai sair, se recuperar e ela vai ficar no pós-Covid, como que a mente dela vai estar? Então, até hoje, os fisioterapeutas lá perguntam, o senhor está bem? A médica, a doutora Jaqueline, o senhor está bem? Toda hora o senhor está bem, a sua mente, como é que o senhor está pensando? Por quê? Porque está trazendo muito problema para a mente das pessoas. Sim. Então, a necessidade da palavra de Deus, de ter a fé, né, arraigada no coração, e você está meditando sempre nas coisas de Deus e na palavra, porque isso aí fortalece a mente. Porque se não tiver isso, pode ser pastor, pode não ser, vai abalar. E esse conselho é interessante, porque às vezes a pessoa acha que a fé não, eu não preciso de fé, eu não preciso de crer em Deus, não preciso de ter essa confiança em Deus. E aí você vê aqui no exemplo prático como que isso aí fez toda a diferença. Então, a nossa fé, a sua fé, pode fazer diferença nos momentos difíceis. Pode não, e vai fazer a diferença, né? Faz a diferença no momento difícil. Muitas vezes eu via as médicas, as enfermeiras passavam assim por mim e olhavam a situação desse, esse. Aí quando passava por mim, não, esse aí tá com a mente dele tá tranquilo. Esse aí tá calmo. Esse aí não é muito a nossa preocupação, não. Não tá tão abalado, tá vendo? A mente. Então, eu tava ruim fisicamente, que eu não conseguia mexer. Mas a minha mente, a minha consciência, eu ficava olhando tudo, né? Eu ficava acompanhando. Aí eles passavam, não, esse aí tá tranquilo. Ele é calmo, né? Ele é calmo, isso aí ajuda. Mas não era a minha calma. Era a palavra de Deus, a fé, a certeza, né? Que Deus estava comigo. Não sabia o que ele ia fazer. Eu queria que ele me tirasse dali, mas não sabia se ele ia me tirar. Mas a certeza que ele estava comigo. E a certeza, acho que também tinha de Deus estar com o senhor. E se o senhor estivesse ali e fosse curado bem, se não fosse também, acredito que o senhor já estava ali com essa mentalidade, né? Já tinha pensado nisso. Já tinha pensado nisso? Já. O senhor me dá a condição de eu ir, né? E também a mente da gente trabalha em tudo que a gente deixou. Eu fico pensando, minha esposa, como vai ficar, meus filhos, a igreja, as pessoas, né? Então aquilo lá tudo passa na mente da gente. Então por isso que também é preocupante, porque tudo vem para a mente. Sim. Aí você pensa em tudo ali, como é que vai ficar. E eu pensei, se for dessa vez, aí começava a orar, chorar, que eu sou chorão, né? Chorar, orar, pedir para Deus então arrumar tudo, porque tem hora que você pensa que vai, né? Nossa. E aí teve assim um momento que, além da minha filha, né? Eu sempre falo isso, minha filha fez uma coletânea de hinos que ela foi totalmente inspirada por Deus, que cada hino que tocava era como se Deus viesse fortalecendo, falando comigo ali, né? E aí eu me fortalecia. Aí eu usava aqueles hinos, aquelas palavras que vinha e se fortalecia. Teve uma noite lá que às 3 da manhã, foi uma das maiores experiências que eu tive ali dentro, foi essa. Eu estava ali deitado e aí teve um momento que eu estava assim, uma situação que não dá para explicar, você está dormindo, está acordado, não sei que negócio é aquele. E aí veio uma mão, pegou no meu pé esquerdo e começou a massagear o meu pé esquerdo. Na hora que começou a massagear, subiu algo pro meu pé, mas na mesma hora subiu no outro pé. Só que ninguém pegou no meu pé direito, só no esquerdo. E aí começou a subir algo assim em mim. Eu até pensei, será que é esse pessoal da enfermaria, algum enfermeira, que eu devo estar agitado aqui, não sei, só pode, que eu estava meio dormindo, meio acordado. E veio. Aí você fica aquele negócio, eu tenho que ver, né? Aí eu abri o olho. Curioso, né? O crente é curioso que são. Sim. Abri o olho. Rapaz, e não tinha ninguém, nem lá, nem à minha volta, nem nada. Aí eu, de novo, né? Deus tá nesse negócio aqui.
Daquele dia para cá eu senti que algo começou a mudar em mim. Eu comecei a se fortalecer mais, melhorar o quadro. Aí já comecei a ter a certeza, não, eu não vou ficar aqui. Eu até falei do hino que tem uma parte dele que a Larissa mandou para mim, que fala assim, que Deus fala no hino, fala assim, esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Quando falava aquilo lá, eu dizia, Deus, falando comigo. Até teve hora que eu pensei assim, esse aí, quando Deus fala esse aí, eu sei, Deus, o Senhor pode falar esse aí, não vale nada, mas será que o Senhor está cuidando de mim, né? Se o Senhor olhou para mim, já estou feliz. Top. Então você vê, sente e sabe que Deus é presente na sua vida. Em toda circunstância, né? Até no mais difícil, Ele está lá. E aí a gente tem a certeza, eu não estou só. Graças a Deus. Aí é bom, isso é bom. E é bom de saber que, independente da circunstância, Deus vai prover a saída, vai prover o cuidado. E, pastor, eu queria ver com o senhor o seguinte. O senhor sempre orou por muita gente, até também a extensão da pergunta do Sérgio lá. O senhor sempre orou por muita gente. Orou, clamou por muitas pessoas enfermas, doentes e tal. Como é que foi agora estar na posição contrária? Receber essas orações? Acho que quando o senhor via que o pessoal estava orando, não sei se eu recebia notícia ou não, o pessoal estava orando, como é que foi pro seu lado ali, como é que foi importante estar do outro lado da história agora, né? Rapaz, eu agradeço todo dia pelas vidas. Eu orei, eu rezei, eu falei amém. Não esqueça de mim. Porque é muito importante a oração. E eu vi isso, né? Igual você falou, do outro lado agora. Do outro lado. Recebendo. A importância das pessoas estar clamando por você, porque a Bíblia diz que Deus ouve. Sim. E responde ao clamor. A Bíblia diz que Deus inclina os seus ouvidos ao clamor do seu povo. Teve gente que veio do Guará para ir para a porta do hospital. A HFA não pode ficar muito perto, né? Igual os hospitais, ficar longe. Mas o pessoal cantava, orava, pastores que eu não conhecia, e começaram a orar por mim. Gente em São Paulo, meu ex-chefe lá nos Estados Unidos, está rezando por mim, e o pessoal daqui, muita gente que eu não conheço. Eu até falo que o meu nome, se não foi longe, até aquele dia, depois dali, varou por vários lugares. Porque a importância da intercessão, né? Eu já creio nisso, orando pelos outros, mas recebendo é a atitude primeira que eu vejo o quão importante as pessoas estão clamando pela gente e você se sente amado, né? Sim. Porque tem hora que você não se sente muito amado, né? E pastor, então, tem hora que você se sente rejeitado. Mas quando você sabe que tem muita gente clamando, hoje em dia, todas as vezes que eu encontro alguém que não me viu ainda pessoalmente, esse dia eu fui no Edelso ali da Itapá, tem um cachorro quente. Edinardo, eu orei por você, a igreja orou por você, você é amado, rapaz. Eu disse, é Deus falando comigo para mostrar que a gente é importante para Ele e para as pessoas, né? Assim, muitas vezes a gente dá, mas a gente também recebe, né? Então, é o que Jesus dá e ser-vos-á dado. A gente não está em condição só de dar, tem hora que a gente vai receber. E daí a importância do que a gente planta, né? Sim. É importante. Mas não só, porque a gente também tem que dar para, mesmo que as pessoas não plantaram no sentido de algo para a gente, mas a gente está aí para isso. E eu vi que o quanto é importante as pessoas clamarem pela gente, lembrar da gente nas suas orações. Muita gente, muitas igrejas. E eu quero até agradecer essas pessoas. Nunca vou pagar, graças a Deus. Mas eu tenho um Deus que ouviu, tenho um Deus que conhece cada um de vocês e vai abençoar vocês. Não só por causa que oraram por mim, mas porque Deus ele é galardoador dos que o buscam. Amém? Graças a Deus, que bom. É muito importante isso, não pare de orar. Às vezes a pessoa fala assim, não tem jeito. Ore, porque para Deus tudo é possível. E a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Talvez se alguém desistisse de mim, né? Misericórdia. Até falo, ainda bem que a pessoa, se ninguém orasse por mim, aí Deus ia falar assim, aí não está fazendo diferença nenhuma. Deixa ele vir. Sim. Então, o clamor do povo de Deus é muito importante. Eu
sou galardoado por esse clamor, por essa oração, por essa intercessão das pessoas. E eu sou grato a Deus pela vida de cada uma delas, que eu não conheço, algumas eu conheci só na glória, né? Mas eu sou grato a Deus por ter feito isso por mim e pelas pessoas que oraram. É bom que você vê que como as pessoas se importam, você vê o que você tem feito, né? O legado que você tem deixado, como você tem passado o amor, a alegria. Quando eu comentei isso lá no quartel, o pessoal ficou muito assim, nossa, pastor Ednar e tal. Porque o Senhor deixou um legado lá pra gente, de alegria, de servir a Deus. Então, a gente vê como que é importante a gente ter uma vida íntegra com Deus, assim, realmente refletir no dia a dia com Deus que nós servimos, né? Pastor, a nossa conversa aqui tá muito boa, mas eu vou marcar outro dia para o senhor vir contar mais ainda um pouquinho da sua história, que eu creio que isso ainda tem muito para nos ensinar. E eu queria encerrar a nossa conversa aqui hoje, porque eu acredito que as pessoas são muito importantes na nossa vida. Eu acredito que nós dependemos de pessoas. Igual o senhor falou sobre a oração aqui agora, e muitas pessoas oraram pelo senhor, isso é importante. Mas não só as que oraram, mas também as que cuidaram, igual o senhor falou da Poliana, a enfermeira lá que Deus usou, o médico que Deus usou. Acredito que nós dependemos de pessoas. Deus usa pessoas, independente se ela crê em Deus, que Deus usou ela ou não. Mas a gente vê que Deus, ela foi um canal de Deus para a vida nossa, né? Muitas pessoas são assim. E como é que o senhor vê, como é que fica a questão do agradecimento para essas pessoas, esse cuidado que o senhor teve, através de pessoas assim também, que Deus usou pessoas para cuidar do senhor? Minha gratidão a Deus pela vida delas, e tem umas que eu nunca vou conseguir nem depois encontrá-las, mas eu me senti assim muito bem cuidado. A equipe lá no HFA, assim, todas as pessoas eu vi que Deus levantou ali para me ajudar, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos. Em todas as situações eu vi a mão de Deus, igual você falou, Deus usa pessoas. Maior parte das coisas Deus não vai fazer, Deus não vai vir aqui mais. E particularmente pouquíssimas vezes Deus vai usar anjos para vir aqui, né? Até na Bíblia você vê isso, pouquíssimas situações. Porque Deus usa as pessoas. Deus deixou pessoas para serem usadas por Ele nessa terra. Teve uma situação lá que o médico chegou para mim. Ele disse assim: seu Ednardo, o senhor tem parente médico? Eu olhei para ele, eu não tenho nenhum irmão, nenhum parente, nenhum primo que eu saiba de longe que seja médico. Assim, aí eu fiquei sem resposta, que eu tenho irmã enfermeira, outra fisioterapeuta, mas não tenho nenhum irmão médico, parente médico. Eu não soube nem o que responder para ele. E ele, pois é, eu trabalho com ele. Aí que piorou, que eu trabalho com ele. Ele me falou da situação do senhor, eu tô aqui para cuidar do senhor hoje. Eu fiquei assim... Paralisado. Paralisado, ele só... É Deus. Ele falou isso pro senhor? Falou isso para mim. Eu falei, Sério, Deus, mano? né? Eu fiquei pensando, é Deus, porque eu não tenho parente médico. Deus usou alguém então... Pra falar aqui, cuida do Ednardo, só se foi. Ou o próprio Deus tocou o coração dele, eu sei que ele falou para mim, o senhor tem parente médico. Eu trabalho com ele, ele me falou do senhor e eu vou cuidar do senhor hoje. Mas, rapaz, Deus é bom. Nossa. Então, muitas pessoas, eu tive contato com várias pessoas. Uma das primeiras enfermeiras que me viu lá também disse: Ednardo, no último dia que eu estava para vir embora já, ela me atendeu lá, ela estava trabalhando lá no pós-UTI já, que eu já tinha saído, pronto para vir embora. Ela olhou para mim: o senhor está muito bem. Eu vi o dia que o senhor chegou, o senhor estava mal. E agora o senhor está bem, o senhor está muito bem. A alegria dela e todas as pessoas até uma enfermeira lá que ia lá nos dias que eu estava para vir também. Eu falei do testemunho, de como Deus... eu falei da experiência da mão que, né? Massageou meu pé, eu senti a unção e ela chorava. Falou do testemunho da mãe dela. Aí disse: eu posso orar pelo senhor? Eu falei: pode, deve orar por mim. Quanto mais gente orando por mim. Então eu vi a ação de Deus tocando, levantando. Então eu sei que Deus usa pessoas e graças a Ele por isso vai ter sempre pessoas no nosso caminho que Deus vai levantar. De onde você menos espera, Deus vai usar pessoas, porque a gente não consegue viver só. Graças a Deus, né? Sim. Vai ter hora que a gente vai ajudar pessoas. E vai ter hora que pessoas vão ajudar a gente. Sim. Né? Isso é
da vida e é porque Deus coloca pessoas para mostrar para a gente que nós não somos independentes, para mostrar para a gente que Ele trabalha no coração que Ele quiser, que Ele faz da forma que Ele quiser fazer. Então eu, particularmente, eu não me atrevo nem a perguntar muito dos desígnios de Deus, eu só aceito. Tem gente, mas é muito ser compassivo demais para aceitar. Quem sou eu para não aceitar? Eu procuro não ficar questionando por que disso, por que daquilo. Porque eu sei que quem está no controle da nossa vida sabe qual é o melhor para nós, né? Por mais que pareça que não é bom. Quem que acha que é bom estar no hospital? Ninguém. Mas Deus vai redundar aquilo em bênção e em vitória. Aconteceu comigo, né? As pessoas que Deus usou, eu sei de alguma forma Ele vai abençoá-las e vai retribuí-las segundo a sua bondade, né? Sim. Que Ele tocou o coração delas para me ajudar e eu não sou merecedor disso. Como cada um de nós que recebe as dádivas de Deus, nenhum merece. Mas Deus move pessoas, situações, lugares. Não é só comigo, é com todas as pessoas que creem no seu poder. Ele move, Ele levanta pessoas, Ele traz pessoas de lugares, coloca em outras só para te abençoar. Sim. E eu vi isso. Então eu sou grato a Deus, né? Nossa pergunta aí, eu sou grato a Deus por Ele fazer isso, por as pessoas serem tocadas por Deus e fazer algo por alguém, porque Deus colocou no coração delas, né? Eu queria só encerrar dizendo que, pessoal, você, tá vendo? Eu, pastor, onde você estiver, nós podemos ser instrumentos de Deus para ajudar pessoas. Às vezes, pastor, a gente limita muito achando que a gente só pode ser usado na igreja. Não. E a gente pode ser usado, tá vendo, no trabalho, se você for enfermeiro, se você for médico, se você for fisioterapeuta, se você for professor, se você for, não independente das suas circunstâncias, cara, daquele jeito que você trabalhar bem feito ali, você sabe que você está ajudando pessoas. Então, eu queria finalizar esse vídeo dizendo isso para você também aí, cara, você pode ser instrumento de Deus na sua profissão, onde você estiver, onde você trabalhar, pessoas precisam de você. Ah, mas eu só limpo o chão, você acha que você limpa o chão, mas, cara, aquele chão precisa estar limpo para que aquela pessoa ali produza algo. Então, você é importante. Ah, eu coleto lixo. Cara, você é importante também, porque senão a cidade ficaria uma zona. Então, toda profissão é importante. Não existe maior ou menor. Todos têm importância e todos podem ser usados por Deus para ajudar pessoas. Fico com essa palavra aqui, eu acho que é muito importante a gente entender. Verdade. Que aquela profissão que nós fazemos ali, que a gente fizer com amor, com carinho, a gente vai estar servindo a Deus também, agradecendo o nome dele. Verdade. Pastor, eu queria agradecer muito a sua conversa aqui, esse momento maravilhoso que passamos juntos aqui conversando, trocando essa experiência. Acredito que ajudando o pessoal de casa também. Amém. E eu queria que se o senhor quiser deixar um recado aqui agora, deixar uma palavra para o pessoal que está em casa, algo que o senhor aprendeu, ou quiser só deixar um abraço aí, pode ficar à vontade, a oportunidade agora é sua, de encerrar essa entrevista aqui e tá falando algo para o pessoal aí que está em casa. Amém. Eu agradeço a Deus, né, pelo privilégio de estar aqui. Eu não sou muito chegado em câmera, mas eu senti muita vontade. E Salmo 25:14 diz assim: o segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhe fará saber o seu conserto. A primeira palavra que Deus falou comigo, no sentido que eu entendi Ele diretamente falando comigo, foi essa: eu quero que você conheça os segredos de Deus e faça uma aliança e um pacto com Ele. Sabe que Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre, Ele está pronto para lhe abençoar. Não importa se a situação sua é pior do que a minha ou é melhor do que a minha. Se você já foi pior do que eu já fui um tempo, ou melhor, importa que Deus te ama do jeito que você é e quer fazer uma obra poderosa na sua vida. Cada um de nós, Deus pode trabalhar, não importa a situação. E Ele nos ama, Ele te ama. Assim como você é, Ele quer fazer algo importante na sua vida. Dê lugar para Deus e Deus vai trabalhar. Amém? Deus abençoe. Obrigado, meu pastor. Pessoal, e não se esqueça, hein? Você pode ter sempre mais de Jesus.